Feliz o homem que me obedece, que persiste todos os dias em minha porta à espera, na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e goza do favor de Deus. Provérbios 35. Muito boa tarde, meus queridos. Estamos ao vivo com o Hora que Melhora. É uma alegria estarmos aqui. Eu sou Fernanda Jordão e a gente também está transmitindo o programa ao vivo pelo Instagram, @FernandaJordão43. Se é a primeira vez que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. O nosso objetivo é transformar a nossa mente e o nosso coração através da palavra de Deus, para que possamos ser homens e mulheres de oração. Quando nós nos transformamos, quando nós nos edificamos com a verdade, com a palavra, quando nós temos a referência Jesus Cristo e não o mundo, a nossa vida de fato é moldada e transformada. E esse é o objetivo do programa. Eu sinto já há muito tempo essa missão de evangelizar. E cada vez com que a gente se coloca em oração, a gente vai sendo transformado. Deus vai tirando um pouquinho da gente e colocando um pouquinho dele em nós. Hoje, o tema do nosso programa é: não deixe o seu espírito esfriar. Já contei para vocês, né? A gente tem nossa evolução cronológica, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre, quer queira, quer não. Essa é a regra da vida, né? É assim. Mas a nossa evolução, o nosso amadurecimento espiritual é uma escolha. E nós temos que nutrir o nosso espírito através da palavra de Deus. Ir à igreja toda semana é importante, ouvir a pregação é extremamente essencial, mas a gente vai ser de fato moldado e transformado se a gente diariamente construir o nosso relacionamento, a nossa intimidade. E como que a gente se torna homens e mulheres de oração? Guardando espaço de tempo, priorizando o tempo para estar com Deus. A vida sempre é muito corrida e a gente sempre tem desculpa para tudo. Eu preciso, se tiver necessidade, de colocar na minha agenda o meu tempo forte. É o meu tempo de oração. E para isso, eu adoto isso na minha vida e passo isso para vocês sempre. A gente precisa ter a intimidade com a Bíblia. A Bíblia hoje é o livro mais traduzido no mundo inteiro, né? E quantas lares tem a Bíblia, mas ela está fechada, porque a gente não manuseia, a gente não conhece. E as pessoas muitas vezes falam para mim: mas é muito difícil ler a Bíblia. Mas a grande questão da palavra de Deus é que quanto mais eu insisto, mais eu persisto, mais ele vai me moldando, transformando, capacitando, abrindo os meus olhos e os meus ouvidos para que aquilo que no primeiro momento eu li e não entendi, depois, um pouquinho mais para frente, eu volto e eu vou compreender. Por isso que a palavra é viva, né? Ela foi escrita quantos séculos atrás e perdura até os dias de hoje. Todos nós vamos passar, a palavra fica. E essa é a transformação nossa. De que modo nós estamos passando essa vida? Só passando ou de fato nos preparando para a vida eterna? E para nos tornarmos homens e mulheres de oração, é fundamental não só eu ter a Bíblia junto comigo, mas eu ter aqui meu caderninho espiritual, né? Eu sempre falo isso para vocês, é só meu, é só seu. Nele eu vou escrever a palavra que eu li, eu vou escrever a minha oração, eu vou escrever minhas dúvidas, meus medos. É importante construir esse relacionamento, essa intimidade. E porque hoje eu escolhi esse tema, e foi tudo que eu escrevi, porque pedi muito a inspiração ao Espírito Santo, e o tema de hoje é: não deixe o seu espírito esfriar. Porque o meu esses dias esfriou, né? Os 2 últimos programas, vocês sabem, eu não moro em São Paulo, eu moro no interior,
Eu fui acometida por um pensamento de músculo, nervo, não sei explicar, da coluna, de modo que eu tinha muita dor se eu sentasse na mesma posição por muito tempo para dirigir, né? Então, o programa não foi ao vivo. E dessa forma, essas 2 semanas que passou, também uma série de coisas aconteceu na minha vida, né? Uma série de tribulações aconteceu. E a vida nesses 15 dias foi tão corrida que, de fato, o meu espírito a semana passada começou a esfriar. Então, o que acontecia a semana passada? Eu fazia a minha oração, não no meu tempo forte, lendo ali a Bíblia, agradecia, fazia tudo meio que no automático, correndo. E aí eu passei uma semana de muitos desafios e no sábado eu acabei explodindo com uma pessoa que mal falou comigo assim pelo WhatsApp, puf! Fiquei assim, dei uma resposta que na hora eu me arrependi. E aí eu tive na sequência, eu conversei com essa pessoa e logo eu pedi desculpas. Por quê? Porque o Espírito Santo me chamou a atenção. Não é esse o modo que um cristão deve ter. Eu tenho que ter domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. Isso foi a semana retrasada, exatamente sábado retrasado. Esse sábado, essa semana de novo, tudo meio correndo, tudo muito no automático. E esse sábado, a ira tomou conta de mim. Eu fui até o cartório pedir uma certidão e na hora falou, gente, não... Era uma certidão no nome da minha irmã que eu precisava. E aí ele falou, não posso entregar esse sigilo, não sei o quê. Eu falei, como não? Já, enfim, a ira tomou conta de mim, eu fiquei muito brava, não resolvi nada, tive que ir embora sem resolver o problema. E o meu sangue pulsando, meu coração batendo muito forte. E dirigindo, eu vou fazer reclamação, e vou isso, vou aquilo, vou não sei o quê. E dirigindo, tudo isso acontecendo na minha cabeça. E quando eu parei o carro, o Espírito Santo falou assim para mim... Você está completamente distraída e desanimada porque você está longe da oração. E o fato de você não estar de verdade orando, você está deixando que as suas emoções te dominem. O diabo está morrendo de rir com o teu comportamento. E isso me envergonhou. Porque além de ter feito mal para mim, porque quando a gente fica com raiva, a gente bate boca, fica falando que é o meu direito, eu quero, eu não consegui resolver. Se eu fosse por um outro caminho, de repente, com mansidão, falando, olha, explicando toda uma situação, porque a pessoa de repente não queria trabalhar sábado, estava cansada, estava irritada também, a pessoa também foi grossa e estúpida e eu tive que devolvi com a mesma moeda, tá certo? É esse comportamento que eu quero fazer? Então, eu estou mostrando para vocês que sim, a gente é falho, eu sou falha. E não é porque eu estou aqui que eu já estou santificada. E quando tudo isso acontece, é um chacoalhão, porque não só eu já estava distraída, desanimada, mas como passou esses 15 dias, eu já estava, o que eu vou falar na rádio amanhã? Vai edificar o que se eu estou nesse caos? E desde ontem, no final da tarde, eu me coloco em oração o tempo todo, pedindo, fala ao meu coração, acalma o meu coração, perdoa-me. Essa semana que vai iniciar, eu vou até esse cartório conversar com essa pessoa e vou pedir desculpas. Precisaria ir? Não preciso. Mas eu sinto que eu preciso. Essa é a transformação quando a gente se conecta ao Pai. A gente vai sendo moldada, a gente vai sendo edificada. E eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, hoje, nós vamos trabalhar um texto. E é curioso que esse texto já faz tempo que eu gostaria de ter trazido. E sempre acontece outras coisas no meu momento de oração e o Espírito Santo que vai me conduzindo a forma com que eu vou abordar, qual é o tema que eu vou trazer. A gente vai tratar uma passagem da Bíblia que eu gosto muito. É uma passagem quando Jesus vai a Betânia e ele vai à casa de Marta e de Maria. Então, hoje é um dia que a gente vai fazer muitos questionamentos, muitas reflexões. Se você estiver ouvindo e pode aí ter teu caderno espiritual, um papel, uma caneta, anote.
ou então entre em contato comigo depois pelo WhatsApp, ou venha me seguir aqui pelo Instagram, Fernanda Jordão 43, a gente está ao vivo, para que você também possa depois receber um material para você refletir durante a semana. Porque de nada adianta também a gente ir à igreja, escutar a palavra, ou nesse momento nós estarmos conectados e você ouvir, né, tudo isso e ouvir os questionamentos que eu vou estar trazendo e você não refletir e você não mudar. Nada muda se você não mudar. Né? Já falei para vocês, Einstein dizia que insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não acontece. E a vida espiritual, muitas vezes você está aí com um monte de desafio, um monte de problema, falando que Deus não te ouve, Deus não faz nada, mas pode ser que Ele esteja em silêncio, esperando a sua mudança, esperando a sua ação. A gente não pode querer que as coisas caiam prontas do céu. Por quê? Porque de repente a gente não está pronto o suficiente para receber. Nós temos um Deus de ordem, que muitas vezes ele permite a desordem na nossa vida, porque é através desses furacões, desses chacoalhões que acontecem na nossa vida, que é onde de fato, muitas vezes, nós vamos amadurecer, evoluir, refletir. A Bíblia fala que a gente deve louvar a Deus em todos os momentos, sejam alegres ou sejam tristes. O fato é que normalmente os alegres a gente acaba até esquecendo de Deus, mas os tristes, quando os desafios de fato acontecem, acaba ficando às vezes muito difícil, muito desafiador, é na dor que é muito mais fácil o joelho dobrar. Então, todos os momentos que a gente passa na vida, bons ou ruins, nós temos que dar graça, é para nossa edificação. Algo melhor e maior vai acontecer desde que eu saiba refletir e viver aquele momento. Eu gostaria de... A gente vai começar, vocês sabem, o nosso programa tem 2 partes. Daqui a pouco eu vou fazer um rápido intervalo, mas vocês permanecem para a segunda parte, que é onde a gente vai aprofundar o nosso tema. Para não deixar o espírito esfriar, eu preciso compreender que eu preciso estar de constante em oração. Diariamente eu preciso buscar a Deus. Diariamente eu preciso me relacionar com Deus. Né? Então já coloquei muitas vezes para vocês aqui as frases onde eu oro muito, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mostra-me o que eu tenho que mudar. Mostra-me o que eu tenho que deixar de fazer e o que eu tenho que fazer. E o que eu venho pedindo sempre também a Deus é: ensina-me a te amar, porque eu tenho a certeza que Ele me ama. Mas às vezes a gente tem relacionamentos com as pessoas que a gente conhece, a gente cheira, é fácil, né? Pegar, palpar, conhecer a pessoa, mas pode ser que Deus, por ser abstrato, e eu não tenho tanto conhecimento e intimidade com Ele, seja difícil fazer com que essa pessoa que é tão onipresente, onipotente, de repente eu ame de verdade, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com todo o entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha fé, como também está escrito na Bíblia, né? Nós temos que amar a Deus com todo o coração, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, com toda a fé. E aí a gente precisa pedir. Porque quando eu reconheço a minha dificuldade, a minha fraqueza, e eu vou até o Pai, Ele vai me moldando, transformando. O Espírito Santo vai colocando os frutos dentro dele de mim. E a ira, a raiva, o orgulho, a prepotência vai dando lugar à generosidade, à bondade, à mansidão, ao domínio próprio. E o meu pensamento vai sendo transformado com as coisas de Deus. Os meus sentimentos vão sendo renovados. E eu falo o que o meu coração está cheio. Então, se nesses 15 dias eu fui distraída pela correria e acabei caindo, né? Porque eu deixei a ira, a fúria, a raiva me dominar,
foi porque simplesmente eu me distraí. E eu falo que a vida com Deus é que nem a academia. Você não tem que todo dia perseverar para criar força, criar músculo. Se você deixa de ir um dia, você já desanima. E a oração é a mesma coisa. Ou a gente cai no automático e a gente só vai fazendo no automático, ou de fato a gente vai esfriando. E o problema do esfriamento do cristão é que às vezes ele vai esfriando tanto, que ele começa a implicar com as pessoas, e aí é quando começam as divisões da igreja, as rivalidades, não concordo com você, não quero isso, eu quero aquilo. Então, porque eu não gosto mais daquela pessoa, eu não vou mais na igreja e muitas vezes eu saio do cristianismo. Nós temos que entender que nós temos que ser um povo cristão que vigia e ora constantemente. Nós temos que ser um povo cristão alegre, um povo que respeita um ao outro. O cristianismo é a religião mais dividida. Nós temos várias outras igrejas dentro do cristianismo, né? O cristianismo são todos aqueles que professam que Jesus é Deus. Se você acredita que Jesus é Deus, você é cristão. E dentro do cristianismo a gente tem a igreja católica, ortodoxa, a gente tem o protestante, e aí a gente tem várias ramificações e divisões, mas todos nós somos um povo cristão. Então eu não posso deixar o meu espírito esfriar. Na vida eu posso largar tudo, mas eu não posso largar de Deus. Porque quando a gente vai largando, vai se irritando e vai mudando, é como se a gente estivesse lendo na história da Bíblia, o deserto, você anda lá 40 anos, dá uma volta enorme até reconhecer, Senhor, aqui estou de volta. E de repente você está passando por escolhas que você fez sozinho na sua vida, ou você está carregando fardos que Deus não colocou para você carregar, pesados demais. E você está irritado até com Deus, porque você não me olha, porque você não provê, porque você não faz algo diferente em minha vida. Né? Eu gosto muito de uma historinha que diz que um menino encontra Deus e Deus fala assim, olha, eu preciso pedir um favor para você, você pode fazer para mim? Claro, ele fica super animado. O que eu preciso fazer? Ele fala, pega para mim todas essas pedras que estão aqui e leva para mim lá no alto da montanha. Você consegue? Claro que eu consigo, só essas pedras aqui? Sim, só essas. E ele coloca ali na carrocinha que ele vai empurrando e ele vai subindo alegre, cantando, porque ele consegue fazer isso. E no caminho ele vai se distraindo, ele vai cantando, ele vai encontrando pessoas. E a determinação foi, leve só essas pedras. E aí no caminho ele vai encontrando pessoas, olha onde você está indo, eu estou indo no alto da colina. Você pode levar essas malas aqui para mim? Ah, claro, eu levo. E coloca. E aí ele vai indo, encontra outra pessoa, onde você está indo? Ah, lá no alto da colina. Você pode levar para mim essas ferramentas? Eu estou vendo que tem lugar aí na sua carroça. Claro, pode colocar aqui dentro. E aí ele vai indo, encontra outra pessoa. Você está indo no alto da colina? Tô sim. Você pode levar essas lenhas para mim? Claro, e de repente aquela carrocinha que ele estava carregando, assobiando, cantando, com tanta alegria, subindo para o alto da colina, se torna um peso muito grande. E ele já não está aguentando, e ele está cansado, e ele está puxando, e ele não aguenta mais. E ele começa a murmurar, e ele começa a xingar, e de repente ele se revolta contra Deus, porque Deus pediu para ele levar as pedras do alto da colina. E de repente Deus aparece e fala, por que você está tão irritado? Não está vendo como eu estou tentando chegar no alto da colina e eu não chego nunca, está pesado. Pois é, eu não pedi para você carregar tudo isso. E vai tirando todas as coisas. Eu pedi para você levar só essas 2 pedras. E se você tivesse obedecido, você teria conseguido chegar faz tempo lá, sem cansar, estando alegre e contente. Então, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção na nossa vida. O que Deus, de fato, está pedindo para a gente? E o que a gente vem acumulando? A gente está num mundo tão corrido que a gente vai se sobrecarregando com um monte de afazeres, porque, de repente, a gente não sabe pôr limite, não sabe falar não. E quando eu aprendo a me posicionar, quando eu aprendo a pôr limite,
eu não só estou cumprindo o meu chamado que Deus colocou para mim, mas como também eu estou dando a possibilidade para o outro se desenvolver. Porque muitas vezes, quando eu faço, eu estou tirando a oportunidade do outro ter algum aprendizado com aquilo que eu estou fazendo por ele, por um favor. Ou de repente porque, eu sou uma pessoa que quero agradar e quero ajudar. Então a gente precisa tomar cuidado e avaliar. Por que a gente anda tão sobrecarregado? Por que teu coração está tão agoniado, tão agitado? E você ora, você vai à igreja e você não vê resultados? Um chacoalhão precisa acontecer para você não esfriar, para você não cair em depressão, para você não viver numa ansiedade enorme. E é quando a gente se conecta com Deus, é quando eu trabalho a minha fé, quando eu trabalho a minha espiritualidade, que essa força que só Jesus pode colocar no nosso coração, ela resplandece. Dinheiro nenhum no mundo compra essa paz que só Jesus pode colocar no nosso coração. E a gente vê todo mundo sobrecarregado, irritado, sem direcionamento. E se eu não tenho direcionamento, eu fico perguntando para os outros. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Os outros vão saber a sua vida? Você tem um pai maior. Aquele que você pode pedir toda hora, Senhor, senta aqui ao meu lado, vem tomar um café comigo e fala ao meu coração. Guia os meus passos. Concede-me sabedoria e discernimento, para que eu possa fazer não o que eu quero, mas o que o Senhor quer através de mim. Essa é a obediência. A gente abre o programa com Provérbios, feliz o homem que me obedece, que persiste. Não é porque a gente está nessa jornada querendo ser homens e mulheres de oração que não vai ter as tribulações, que não vai ter as dúvidas. Eu mesma agora, falei para vocês o que aconteceu comigo. Mas eu persisto, eu não abandono. Por quê? Porque eu não quero olhar para as coisas do mundo. Eu quero olhar para as coisas de Deus. Eu quero transformar a minha mente com o que é verdadeiro de Deus para a minha vida. E se eu posso ser transformada, edificada no meu coração, trabalhada as virtudes, A gente já tem um programa que eu falo como é que eu vou vencer o pecado trabalhando as virtudes, como é que eu quebro o meu orgulho trabalhando a humildade. E quantas vezes a gente é orgulhoso? Eu mesma acabei sendo. Por prepotência, achar que eu sei a lei e vamos para cima? Não, eu não vou conseguir nada na força do grito. Só que por uma distração, eu deixei a emoção tomar conta de mim. E quando em oração Jesus está presente, porque todo dia eu estou constante em oração, essa mansidão, ela é suave. A gente não agride o outro, não é bateu, levou. Por quê? Porque eu tenho um Deus muito forte dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo que vai me concedendo os seus dons. E assim a gente não deixa o nosso espírito esfriar. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com o Hora que Melhora. Eu espero você. Até já. Olá, queridos. Estamos de volta com o Hora e Melhora. E hoje o nosso tema é Não deixe o seu espírito esfriar. A gente está ao vivo no Instagram, Fernanda Jordão 43. Convido você a seguir a página. Toda semana a gente coloca versículos, reflexões, para que de verdade a gente se torne homens e mulheres de oração. Através da oração eu posso ser moldada, transformada, edificada. Hoje nós vamos ler, convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Pode ser que a sua tradução seja diferente, nós vamos ler aqui devagarzinho e as duas traduções vão somar, tá bom? Lucas 10, 38. Marta e Maria. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num vilarejo. Certa mulher, chamada Marta, recebeu em casa.
ela tinha uma irmã chamada Maria, que ficou sentada aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Maria fica sentada aos pés do Senhor e escuta sua palavra. Marta, porém, estava preocupada. Em algumas Bíblias diz que Marta estava ansiosa, porque tinha muito serviço. Ela se aproxima de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para fazer o serviço? Fala, pois, para ela me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se agita com tantas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Esse texto nos traz muitas reflexões e aprendizados. A primeira que eu pergunto para você é: você se identifica agora mais com Marta ou com Maria? Você corre aos braços de Jesus quando você está agitada, preocupada, ansiosa, passando o desafio que você está passando agora nesse exato momento? Ou você está sendo Marta, vivendo a agitação, a preocupação, a correria e nem tendo tempo para estar na presença de Jesus? Quem é você nesse exato momento? E aí, para a gente aprofundar o tema, há um versículo em Romanos 12:2, que diz que a gente não pode se conformar com esse mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. É esse que é o nosso objetivo aqui, e é essa o que a gente está buscando, transformar a nossa mente e o nosso coração. Então, a partir desse texto, o que eu estou aprendendo? Eu estou sendo Marta ou eu estou sendo Maria? E o que a gente pode olhar aqui, exatamente dessa passagem? Jesus chega, Maria corre aos pés de Jesus, numa época em que não era comum as mulheres estarem na sala de estar junto aos homens. Imagine Marta recebendo um monte de pessoas, tendo que preparar toda a comida, a casa, querendo ser uma boa hospitaleira e vendo a irmã lá sem ajudar. Se coloca no lugar dela, a gente também ficaria enfurecida com a nossa irmã. E quantas vezes a gente está nesse agito, nessa correria, perdendo o que é o mais importante: estar na presença de Jesus. E aí, dentro da nossa reflexão, eu gosto muito desse livro que eu trouxe para vocês, que é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Eu recomendo a leitura. E é aqui que eu trago os ensinamentos da reflexão. Na vida, essa autora é uma pastora americana chamada Joanna Weaver. Ela ensina que nessa passagem de Marta e Maria, nesse exato momento, nós temos os 3 Ds que nos afastam da presença de Jesus, que é a distração, que é o desânimo e a dúvida. Distração, desânimo e dúvida. Assim também é uma das armas de Satanás, né? Satanás sabe que Deus existe porque Deus está no coração do homem. Ponto. Mas como é que ele vai fazer com que a gente se afaste de Deus? Nos distraindo e nos desanimando e gerando a dúvida no nosso coração. Isso também é uma artimanha do diabo. Por isso que o vigiai e orai de Jesus é tão importante, e eu falo tanto isso para vocês. É vigiar o quê? O vizinho, o marido,
As redes sociais? Não, é vigiai os meus pensamentos. Se eu estou triste, ansioso, preocupado, é porque os meus pensamentos estão vibrando nessa energia. E eu preciso pensar o que é correto, o que é bom, o que é nobre, o que é de Deus. Se eu acredito que Deus me ama, que Ele provê, que algo maior vai acontecer, que eu estou fazendo a minha parte nessa dificuldade que eu estou passando, seja uma doença, mas eu estou indo ao médico, ele está capacitando os profissionais de saúde, eu estou indo buscar a medicação, eu estou fazendo a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Se eu estou desempregado, eu acredito que eu estou lá fazendo meu currículo, atualizando, fazendo cursos de reciclagem. Hoje há milhares gratuitos na internet. Ao invés de você perder tempo em redes sociais, se capacite com tantas coisas que tem até gratuita. E aí eu vou preparar o meu currículo, vou levar às agências, vou fazer na rede de LinkedIn, que é a maior rede aí da questão, né, de trabalho. E quando eu faço a minha parte, eu tenho a certeza que Deus vai abrir portas e oportunidades. É assim o nosso relacionamento com Deus. Mas nesse texto específico, onde Marta estava super correndo sobrecarregada, nós trabalhamos então a distração, o desânimo e a dúvida. A distração é porque a gente está excessivamente preocupado e atolado com as obrigações. A gente está fazendo tudo corrido. E a gente não para o nosso tempo forte. A gente não para a nossa oração de verdade. Marta estava assim, distraída com muitos serviços. E nem sequer se ateve que Jesus estava ali e que ela podia estar na presença dele, ouvindo e aprendendo. Ela estava querendo cumprir os deveres, os afazeres. E quantas vezes nós também, por estarmos com tantas obrigações, chega no domingo, por exemplo, você está tão cansada, hoje nem vou à igreja. Tá certo isso? A gente precisa refletir. A palavra distração do dicionário significa desconectar, afligir, incomodar, oprimir, derrotar. Você está se sentindo assim? Aflita, desconectada, derrotada? Porque você está distraída. Porque Deus te ama e te chama com todo amor como filha amada, filho amado dele. E se ele te ama, ele tem um propósito e um desígnio na sua vida. E ele não quer que você sofra de jeito nenhum. Ele sabe que você precisa pagar as contas, que você precisa comer, que você precisa se vestir. E na Bíblia nós temos mais de 8.000 promessas de Deus para a sua vida. É preciso conhecer. Porque quando eu conheço, eu tenho segurança. E não tem nada melhor de ter segurança e convicção. Porque aconteça o que acontecer, eu sei que eu tenho um pai que me ama, que me protege, que me guarda, que me concede sabedoria e discernimento para agir e reagir diante dos acontecimentos. Então eu preciso saber o que de fato é importante na minha vida. O que de fato eu posso excluir e o que eu preciso enaltecer, o que eu preciso priorizar, para não ficar distraída. O desânimo acontece quando eu estou distraída e o desânimo começa a chegar e puxa o cansaço. Eu falei para vocês que eu passei essas 2 semanas distraída, eu comecei a ficar desanimada, porque eu falei, gente, o que eu vou conversar hoje com vocês? E foi quando o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, por quê? Porque eu me coloquei em oração e fui pedir, Senhor, perdoa-me. Eu me distraí, eu me afastei, eu peço perdão. Mas fala ao meu coração que eu preciso ser edificado. E Deus, na sua grandiosidade, veio falar para mim exatamente esse texto. Não é nem às vezes trabalhar você, mas foi para trabalhar a mim. E se o Espírito Santo está te tocando, é porque algo em você também precisa ser trabalhado. O desânimo diz que eu sou inútil, que eu perco a esperança, eu fico abandonada, eu me isolo.
eu começo a brigar com Deus, e aí eu não quero mais ir na igreja, eu não quero ouvir ninguém, e eu começo a ouvir o mundo e eu paro de ouvir a palavra de Deus. Quando eu, por minha própria escolha, escolho ouvir o mundo, outros caminhos, não quero mais porque eu não gosto daquele padre, não gosto daquele pastor, não gosto daquela pessoa, eu começo a ficar cheia das coisas do mundo. Como você está hoje? Cheia da palavra de Deus ou cheia das coisas do mundo? E só você pode escolher se você quer voltar a Deus ou se você quer continuar com as coisas do mundo. A gente fala sempre, em todos os programas que eu tenho oportunidade de ler, Romanos 12:2. Paulo manda: não se conforme com as coisas do mundo, mas transforme a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Porque se eu transformo a minha mente e o meu coração, as minhas palavras vão ser diferentes, as minhas ações vão ser diferentes, o meu comportamento é diferente, o meu hábito é diferente. É assim que eu mudo. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Só ouvir não adianta. Eu preciso pôr em prática, eu preciso viver. Por que eu acho bonito o ensinamento da cruz? Frei Inácio, quando ele ensina Oração e Vida, a oficina, ele fala: Jesus nos deu o maior exemplo. A cruz, ela é horizontal e vertical. Horizontal porque primeiro eu vou ao Pai e depois eu vou acolher os irmãos. Então eu preciso, Jesus mesmo deu exemplo. Na Bíblia, se você lê os evangelhos, os 4 evangelistas, todos narram: Jesus saía de madrugada, Jesus se colocava sozinho em oração, Jesus orava o tempo todo. Primeiro ele ia ao Pai, mesmo ele sendo Deus, e depois ele ia acolher as pessoas. Se Jesus, sendo Deus, ia ao Pai constantemente, quem dirá nós, seres humanos? Nós precisamos estar na presença de Deus o tempo todo. De repente, durante o seu dia, numa reunião, lavando louça, lavando um banheiro, indo entregar uma encomenda, volte os seus olhos a Deus. Senhor, estou aqui. Fala comigo. Obrigada por esse dia. Obrigada por eu estar vendo o céu, por eu enxergar, por eu sentir cheiro, por eu poder ouvir. Trabalhe a gratidão. Essa conexão com Deus, a gratidão, faz com que você fique cada vez mais forte espiritualmente. Porque a gratidão trabalha o reconhecimento em nós de tudo que nós já fomos e onde nós estamos. E não importa se nós estamos passando, às vezes, períodos mais desafiadores. Seja grata. Então, eu não posso me desanimar. Essa pergunta, não se importe, Senhor, o Senhor não se importa, ela é repetida na Bíblia. No Antigo Testamento, Elias, ele derrota um profeta, Baal, e aí ele estava lá vibrando porque ele derrotou, e aí uma palavra da rainha Jezabel, que era uma rainha também arrogante, perversa, uma palavra dela coloca um homem que estava ali na glória, com uma palavra põe ele no chão, e ele vai para a caverna e ele fala: não quero mais, quero morrer. O Senhor não se importa. Então, às vezes, a gente fica lambendo as nossas feridas, querendo que Deus se importe, que nem crianças mimadas, mas Deus sabe o momento certo de nos dar, seja o que for. Ele sabe que aquela birra que a gente faz, mesmo a gente já sendo adulto, não vai fazer a gente crescer. Então eu tenho que tomar cuidado com a distração, que vai me levar ao desânimo e vai me levar à dúvida. A dúvida me faz afastar de Deus. A dúvida me faz negar Jesus Cristo. O que adianta eu falar que eu acredito que Jesus é Deus, mas eu xingo todo mundo, eu sou irada, eu perco a paciência, eu sou egoísta, eu não consigo dividir, partilhar nada com ninguém, eu quero tudo para mim, eu quero que o mundo gire em torno do meu umbigo. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Jesus fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. E o que é amar esse seu próximo? É servir com amor, com integridade, com respeito, sem julgar.
Nós não sabemos o porquê o outro está agindo e reagindo daquela forma. Mas se eu posso fazer algo por aquela pessoa, seja um sorriso, uma palavra amiga, porque hoje está tão difícil a atenção, né? As redes sociais o tempo todo tá chamando o quê? Busca o quê? A nossa atenção. A atenção hoje é o bem mais valioso das empresas. Porque se você dá atenção àquela marca, aquele produto, aquele serviço, você vai querer. Então, onde está a sua atenção? Nas coisas do mundo ou na palavra de Deus? E aí, a dúvida faz com que a gente se afaste. O que a gente precisa entender com esse texto? Marta, na sua correria, diz para Jesus: o Senhor não se importa que eu estou correndo com as coisas? Fala para ela me ajudar. Jesus falou para Maria ir ajudar Marta? Não. Ele não deu o que Maria queria. Ele fala: Marta, Marta, tu andas preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas só uma é importante. Maria escolheu essa e não será tirado. Qual é essa coisa importante que Jesus está falando? Estar na presença de Jesus. Quando Marta fala para ela vir me ajudar, ele não dá o que ela quer, mas ele dá o que ela precisa. O que ela precisa? Pare de correr tanto e venha até mim. Olha que lindo, gente. Jesus está te convidando agora. Jesus está te chamando agora. Venha a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, agitado, ansioso, triste. Você também que está alegre, comemorando uma vitória. Entrou numa faculdade, conseguiu comprar tua casa própria, conseguiu engravidar e agora está ganhando seu bebê, fruto de um amor que você sempre quis. Venha a Jesus. Esse é o convite mais lindo. Então, o que a gente aprende aqui? Jesus não deu a Marta o que ela pediu, mas o que ele fez? Ele convida, venha até a mim. E o que você hoje está fazendo? Você está sendo Marta ou você está sendo Maria? A gente precisa refletir e a gente precisa querer de verdade mudar. Nesse exato momento, eu acredito que Jesus trabalha transformações. Situações que você está vivendo e você não está conseguindo ver saída, Jesus vê. Jesus vê o seu choro, ele vê o seu sofrimento, mas ele quer estar junto com você para te direcionar para o caminho correto, o caminho que ele designou para você, que é o melhor. Só que para isso eu preciso deixar de ser Marta. Porque quando eu sou Marta, eu assumo o controle da minha vida. Todas as rédeas de todas as partes da minha vida, família, trabalho, financeiro, amigos, igreja, tá tudo aqui na minha mão. E eu vou fazendo tá. E eu não dou espaço para Deus ser Deus em minha vida. De repente, será que Deus quer toda essa correria? Será que Deus quer tudo isso que você está fazendo? Será que Ele quer você triste? De jeito nenhum. Ele te convida hoje, venha até mim. Eu não estou dando exatamente o que você quer, mas eu estou te convidando, venha a mim. E através deste convite, se você aceitar, Jesus vai trabalhar o seu coração. Porque às vezes o que você quer muito hoje e não acontece, pode ser que seja somente a sua vontade e não a vontade dele, que é muito maior para você. E você está tão preso, obcecada nisso, que você não dá espaço para a graça acontecer na tua vida. Então é preciso falar: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos,
para que eu compreenda e entenda o seu desígnio para a minha vida, para que seja feita a vossa vontade na minha vida. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque também, às vezes, Deus fala o que Ele quer e a gente não quer. A gente precisa também estar preparado e não ser criança mimada para aceitar que pode ser que Deus me dê o não. Mas se Ele me dá um não, eu tenho a certeza que algo maior e melhor vai acontecer. E não compete a mim ser criança mimada que chora. Eu posso até chorar, vou lá, Senhor, eu queria tanto, mas eu aceito, Pai, que a sua vontade seja feita através da minha vida. E até com relacionamento com Deus, a gente vai trabalhar a nossa humildade. A gente para, né, de querer. E a gente começa a agradecer. Agradecer em primeiro lugar porque eu tenho um Deus maravilhoso. Um Deus que me ama e que antes mesmo de eu nascer já me chamava de filha amada e querida. E se você está me ouvindo é porque você também é a filha e o filho amado querido dele. E ele também espera de você que a sua vida seja transformada e através da sua história você seja uma testemunha viva, um exemplo vivo de Jesus, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, na sociedade. Porque se todos nós, cada um for fazendo a sua parte, cada um de fato que é o povo cristão for de verdade vivendo o ensinamento de Jesus, o quanto que a nossa sociedade seria mais saudável, mais humana. Enquanto a gente ficasse degladiando um com o outro, querendo puxar o tapete um do outro, vendo as coisas do mundo e não focando em Cristo, a gente está perdendo tempo e energia. Quantas gerações já passaram, quantas guerras, quantas doenças, quantas calamidades ainda vai ter que acontecer até que a gente entenda o básico do básico. Ame a Deus e respeite o seu próximo, ame o seu próximo como a você mesmo. Peça ao Espírito Santo os seus frutos para que molde o seu comportamento e as suas emoções. No material de apoio de vocês, durante a semana, a gente vai ter que questionar e refletir, né? Eu estou sendo mais Marta ou mais Maria? Quantas pessoas nesse momento devem ter relacionamentos entre irmãos com desentendimentos grandes? Marta e Maria eram irmãs. Imagine a raiva que Maria deve ter sentido na hora de Marta. E a história não fala o que acontece aqui depois, quando Jesus fala: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas e só uma é importante. Maria escolheu a melhor e não será tirada. Será que Marta, quando ouve isso, ela se ajoelha aos pés de Jesus e fica ali? Ela pega o avental, começa a enxugar as lágrimas e sai correndo para a cozinha? O que você faria se você fosse Marta nessa hora? Como que está a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus? E para isso, para essa semana, eu estou deixando aqui o Salmo 103. Leiam o Salmo 103 e relacione 5 formas que Deus demonstra o amor para você. A gente já estudou isso, já falei isso bastante vezes. A Bíblia é palavra viva. Ela é escrita para nós, povo hoje, essa geração de Deus. As gerações passadas, quando a gente lê, eles já morreram. Para quem que é essa palavra? É para nós. Então, leia o Salmo 3, falando: Senhor, acalma o meu coração, fala ao meu espírito, que os seus olhos brilhem naquilo que mais te falar. O Salmo 103 vai falar várias formas de amor. Se você ainda não me segue no Instagram, a gente fez a página agora, Fernanda Jordão 43, me segue. O WhatsApp está colocando no canal do YouTube. O WhatsApp vai estar no canal do YouTube à disposição para vocês e eu vou colocar no Instagram também.
tá bom? Para que vocês possam me enviar lá a mensagem, falar de onde vocês estão me ouvindo ou conecta comigo no Insta, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês escolham, assim como eu estou escolhendo, ser Maria e não Marta. Que a gente junto possa cada vez mais ser homens e mulheres de oração, levando a Cristo a tantas pessoas que não conhecem, levando essa luz que nos transforma, nos molda e nos faz, sem dúvida nenhuma, ser um ser humano melhor. Um beijo enorme no coração de vocês, Deus os abençoe e a gente se vê no próximo domingo. Até lá!